Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui para dar continuidade à nossa aula de História do Português Brasileiro. Na aula passada nós falamos sobre as influências das línguas indígenas e das línguas africanas sobre a nossa língua. Até mesmo porque antes dos portugueses invadirem o nosso território, quem vivia aqui eram os índios, né? Então mais natural que eles interferissem, né? Influenciassem na formação principalmente do nosso léxico, como nós vimos na aula passada. E depois, devido ao triste episódio do processo de escravidão que nós vivemos no Brasil, nós tivemos, obviamente, né, a vinda de muitos escravos africanos, e isso fez com que também nós tivéssemos influências dessas línguas sobre o nosso português. E isso vai fazendo com que o nosso português se distancie, né, se diferencie do português europeu e mesmo do português africano, né? Então, nós temos nesse processo algumas características que vão transformando, e hoje especialmente nós vamos falar sobre essa questão da língua brasileira, até que ponto a nossa língua já se distanciou da língua portuguesa de Portugal. Então, para falar sobre isso, nós vamos falar a respeito, né, por meio da leitura desse texto do Marcos Banho, né, Gramática Pedagógica do Português Brasileiro, que eu deixei para vocês na semana passada, tá bom? Então, primeiramente, nós vamos falar sobre a questão da língua portuguesa, aliás, da língua brasileira, e depois a gente volta para falar sobre a realidade sociolinguística do português brasileiro, tá bom? Então, essa questão da língua brasileira, ela não é recente, né? Nós já tivemos essa discussão logo após a independência do Brasil. Porém, essa discussão, né, que foi aí iniciada pelo Visconde de Pedra Branca, nessa busca de uma língua brasileira, e que é discutida até hoje, na verdade, essa discussão ela não tinha um fundamento linguístico, ela tinha mais uma questão nacionalista do que propriamente linguística, né? Desde então, até mesmo as discussões recentes, essas discussões elas não tinham um aparato científico, mas sim uma tentativa, né, uma visão elitista e conservadora de manter aí o que seria essa língua brasileira. E independente dessas diferenças, em nenhuma delas se incluía a variedade popular, ou seja, a visão ela continuava sendo elitista e continuava sendo conservadora. O que se reivindicava era, na verdade, a legitimação, isso nas palavras do Banho, né, de um escasso número de aspectos, sobretudo morfossintáticos, principalmente quando a gente pensa no léxico, que, embora divergentes da norma padrão lusitana, compareciam na língua falada dos brasileiros das classes privilegiadas. Por isso que o Banho fala que ainda é uma visão elitista, ou seja, se reivindicava que as palavras usadas por uma língua de prestígio, de uma camada de prestígio, fosse considerada como a diversidade linguística dessa língua brasileira. Não se incluía ainda ali uma variedade popular, por exemplo. Então, para exemplificar, ele fala que em nenhum momento houve a discussão de se considerar paia em vez de palha, planta em vez de planta, ou nós faz, né, no lugar de nós fazemos. Isso nunca foi objeto de discussão, porque não eram expressões usadas por classes de prestígio, pelo contrário, eram das camadas mais populares e desprestigiadas. E, na prática, o ensino continuava se voltando para a norma padrão lusitana, ou seja, na prática nada se modificava, era só um projeto que não saía do papel. Depois nós temos um ímpeto de nacionalismo elitista, né, no que diz respeito à língua, que acabou vencido pelo projeto europeizador, ou seja, nós temos ali um movimento literário chamado de parnasianismo, em que se defendia, né, se valorizava o preciosismo sintático.
Consequentemente, o português europeu ganhou força e as normas do português lusitano passou a ganhar força novamente. Então, nós temos ali uma fase de culto a uma norma lusitanizante, uma criação de uma Academia Brasileira de Letras em 1896, em que se tinha ali a defesa da língua. E por que o Boehnio coloca defesa entre aspas e língua entre aspas? Justamente porque a gente sabe que a língua ela não tem como ser mantida por um grupo seleto que vai dizer a partir de então essa norma não existe ou isso não se fala, né? Essa defesa de um preciosismo, ela nem sempre funciona, porque quem manda na língua são os seus falantes. E a língua também está, entre aspas, porque era a defesa de uma língua muito específica, que seria a língua padrão. Então, nós temos essa criação da Academia Brasileira de Letras com o intuito de regular o que se podia e o que não se podia na língua. E percebam, era um grupo muito seleto, né, de intelectuais brasileiros e não de uma população de falantes, né? Era um grupo muito restrito, como é ainda hoje. Bom, quando nós chegamos com o modernismo no Brasil, né, no começo de 1900, né, 1920 particularmente, né, nós temos uma polêmica em torno da língua brasileira, que se reacende, justamente porque o modernismo era um movimento que se defendia o brasileiro desvinculado de qualquer resquício, né, europeu, sem precisar imitar os europeus. E aí nós temos esse projeto de Mário de Andrade, né, de tentar sistematizar uma gramatiquinha da língua brasileira. Porém, essas pessoas, elas estavam ligadas à literatura e não às pesquisas linguísticas. Por isso eram sempre projetos de pessoas desvinculadas das pesquisas, né, da ciência que envolve a linguagem. Então, essa defesa da língua brasileira, ela continuou limitada a alguns intelectuais especificamente, né? E porque na prática as escolas continuavam a ensinar, né, a norma padrão com o molde português. Bom, na primeira metade do século XX, ocorre um importante movimento de pesquisa das diferentes variedades linguísticas faladas no Brasil. E aí nós temos, então, a implantação da dialetologia, que é um momento importante, já que a gente passa a ter pesquisa científica, pesquisa linguística sobre a nossa língua e o que teria de tão diverso em relação ao português europeu. Então, aqui nós temos pessoas realmente interessadas nessa realidade linguística do Brasil, porém, ainda sem uma base teórica e metodológica rigorosa, que só viria a surgir depois da década de 70, com o advento da sociolinguística. Então, há uma pesquisa, mas sem uma teoria específica, sem uma metodologia rígida, né? Então, há um início, sem dúvida, é um momento muito importante, né? Mas ainda sem uma teoria específica. Em 1960, nós temos algumas pesquisas geolinguísticas. Gente, desculpa aí que o corretor acabou fazendo alguns ajustes ali, a trema já caiu, mas eu estava com dificuldade, porque toda hora eu tinha que ficar trocando a língua, e é interessante pensar, porque toda hora eu tinha que voltar lá, português do Brasil, e ele estava fazendo algumas correções, tá? Então, desculpa aí alguns errinhos que, na verdade, o corretor que dificultou. Então, nós temos ali em 1960 algumas pesquisas geolinguísticas, né, que vão investigar aí a diversidade linguística do Brasil, considerando essas questões geográficas mesmo. E no início dos anos 70, nós temos o projeto NURC, que é Norma Urbana Culta, que é um grande avanço em relação às pesquisas linguísticas. Por quê? Nós temos ali centenas e centenas de horas gravadas da fala de pessoas nascidas e criadas na zona urbana e com nível superior completo. O que isso quer dizer? Que nós, né, a partir dessa análise dessa norma urbana culta, o que se pôde descobrir?
que havia uma tremenda distância entre a língua realmente empregada por essas camadas sociais mais letradas e, portanto, de prestígio, e a concepção de língua certa, ou seja, entre a norma culta e a norma padrão, havia uma grande diferença. A norma padrão seria aquela pregada pelas gramáticas, né, do tradicional, e a norma culta seria essa falante por essa camada que é considerada escolarizada, né, urbana, enfim, uma camada de prestígio. Então, o português urbano culto era radicalmente distinto da norma padrão, o que é um grande avanço se a gente pensar, né, que a partir de então a gente tem um dado científico para dizer, olha, isso que vocês estão considerando como gramaticalmente correto, na prática, mesmo as pessoas mais cultas, de mais prestígio, mais escolarizadas no Brasil, elas não usam. E aí nós temos também a gramática do português falado, né, que é um projeto que vai tratar justamente dessa questão. E assim, o português brasileiro passou a ser a primeira grande língua da família românica a ter suas variedades urbanas de prestígio completamente descritas e analisadas, né? E a partir dos anos 70, nós temos o início das pesquisas da sociolinguística variacionista, inicialmente nos Estados Unidos, e depois a gente passa a fazer pesquisa sociolinguística. Essa matéria vocês vão ver no curso, né, ainda mais para frente um pouquinho, e aí vocês vão ouvir falar muito sobre sociolinguística. E aí nós temos então essas variedades linguísticas urbanas, rurais, urbanas, de falantes menos escolarizados, mais escolarizados, de comunidades isoladas, de homens, de mulheres, de jovens, de idosos, de imigrantes, enfim, todas as variedades linguísticas e todos os fatores que podem fazer com que essa língua se diversifique, né? A linguagem de um homem é diferente da de mulher, de modo geral, obviamente, assim como a diversidade em relação aos mais escolarizados, aos menos escolarizados. Portanto, diante de todas essas pesquisas que começaram a surgir, né, e serem realizadas, pode-se perceber que o português brasileiro, ele é uma língua diferente do português europeu. Tem fortes laços de parentesco, obviamente, né? É a partir dela que nós falamos português, mas ela já se afastou bastante da língua portuguesa europeia. Bom, diante disso, o que a gente poderia dizer? Que as gramáticas de uma língua para outra, elas são distintas. E aqui, quando se fala em gramática, não estamos pensando na gramática como um livro, né, que se estuda, enfim, mas como essa capacidade de todo falante tem de produzir sentenças bem formadas em sua língua materna. Ou seja, essa capacidade do falante do Brasil para Portugal é diferente, né? A forma como a gente constrói essas orações são diferentes. Então, deixar de comparar o português do Brasil com o português europeu é uma necessidade. Por quê? Durante todo momento, nós buscamos, nessa comparação, mostrar o quanto que o português do Brasil era pior, era defeituoso, era falho, em comparação a esse português europeu. E a gente percebe hoje que, na verdade, não é uma questão de ser pior, de ser defeituoso, é uma questão de se distanciar devido às suas tantas influências. Então, por isso, quando a gente falou sobre a formação da língua portuguesa no Brasil, nós passamos por todo aquele percurso e todos os fatores que são externos à língua e fatores internos à língua. Ou seja, os fatores externos nos determinam muito. Questões políticas, essa questão de classe dominante, de poder, até mesmo a nossa história, né? O fato da escravidão no Brasil, o quanto essa escravidão durou, como nós conversamos
na aula passada, tudo isso faz com que a nossa língua fosse se distanciando, se diferenciando do português europeu. Por isso que a gente fala em português brasileiro, ou, por que não, a língua brasileira. E é isso. Já já eu volto com mais um vídeo, tá bom? Um beijo, gente.